Deus, o plano da tua filha dando vitória, em nome de Jesus. O momento de entrar, meu Deus, Senhor de oração, a paz do Senhor. Hoje, nós estamos para derrubar o sol aqui, né? Eu e a irmã já derrubamos o sol. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vocês podem se sentar. Vocês podem, a partir de hoje, ter uma certeza que o que Deus promete, Ele cumpre. E hoje, eu estou vivendo parte do cumprimento da promessa do Senhor na minha vida. E eu estou muito feliz de ser aqui, porque tenho certeza que Deus parou esse lugar hoje para tratar a gente no mais profundo, começando comigo. Porque sempre que a gente tem uma oportunidade, Deus dá a primeira pessoa que tem a oportunidade. E isso extravasa, transborda para aqueles que estão aqui presentes. E quando a irmã Lia me chamou para ministrar, é a primeira vez que eu ministro na Bahia. Eu sou mineira, uma cidade chamada Patos de Minas. Eu casei tem 6 meses. Meu marido está aqui, obrigada por ter vindo. Vocês vão ter que me chamar muito para ministrar, para vir para a igreja, porque ele falou que só vai o dia que eu falar. Então, todos com a ajuda dos irmãos. Para colocar uma agenda assim, quase de segunda a domingo, feliz todos os dias. E eu só ministrei 2 vezes, essa é a terceira. E a primeira vez na Bahia. Meu marido me aponta até suada, porque eu sempre dei palestra, sempre dei treinamento, sempre falei em público, mas é completamente diferente de falar na casa do Senhor em nome dele. A responsabilidade tem um peso. Tanto que, suando, pedindo a inspiração para conduzir nesse momento. E quando a minha passou o tema, ela falou: mães de joelhos, filhos de pé. E a gente sabe que a maternidade é um caminho que tem muitas vertentes, muitos braços, muitas nuances, e que não é uma receita de bolo. Não é você vai ser mãe, faz desse jeito que vai dar certo. E a gente tem que sempre buscar um caminho, um jeito, uma fórmula, algo que a gente tem uma certeza que funciona. E essa resposta a gente só tem em Deus, porque Ele é o nosso único e melhor guia em todas as situações. Eu creio mais que Deus é pai, mas eu acho que Ele é mais mãe, porque Ele tem um amor incondicional, um cuidado, um jeito único de tratar os seus filhos. E a maternidade, a gente entende ela de diversas formas. Ela é sim a maternidade daquelas mulheres que geram seus filhos de forma biológica dentro do ventre. Mas também temos a maternidade de mães adotivas que adotam filhos e aquelas mãezonas que acolhem. Eu, por exemplo, fui muito acolhida pela dona Helena e Fernandinha, que são minhas mães do país, as mães baianas, que oram, que intercedem. Isso também é ser mãe. Glória a Deus. A gente não pode descartar a maternidade. E a gente tem que olhar para ela como uma oportunidade. Porque todas nós, mulheres, podemos gerar filhos em espírito. Podemos maternar filhos, independente da idade, da origem, de onde eles vieram. E aí, a gente precisa buscar na palavra do Senhor essa orientação. E a palavra de hoje, eu peço que vocês abram a Bíblia, por favor, que é a palavra principal da campanha do mês de maio, está em Efésios 3, 14 e 15. Na minha versão está assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Quando Paulo escreve a carta para Efésios, ele traz nesse trecho uma orientação para o fortalecimento e discernimento daquela igreja. Ele pede os seus leitores para que eles tenham a compreensão do poder e do amor de Deus. Ele exorta e ele ensina que a gente precisa ter algumas atitudes para que isso aconteça, para que a gente acesse esse poder e esse amor. E aqui nesse versículo 14, ele já começa dizendo: ponho-me de joelhos. Isso quer dizer o quê? Quando a gente se põe de joelho, a gente está num movimento de submissão, de busca do Pai, de início.
de ir direto na fonte, de voltar ao princípio. E no versículo 15, ele diz: o Pai dá nome para todos. E isso quer dizer que dá identidade, significado, individualidade, que só Deus pode trazer coisas para as nossas vidas, tipo o nosso nome. E quando a gente lê o capítulo todo, o 3, mas principalmente depois do 15 para frente, ele fala muito da nossa busca pela fé em Cristo, para a gente entender a dimensão desse amor, pois só assim a gente vai realmente viver de acordo com o que Deus quer para a nossa vida. E quando a gente pensa nisso que Deus quer para a nossa vida, a gente só consegue entrar no lugar desconhecido quando a gente se torna conhecido. Ou seja, quando a gente tem algumas identificações, quando a gente sabe o que a gente vai fazer. Mas para esse acesso acontecer, a gente precisa de um documento. E esse documento vem com algumas características. E com o passar do tempo, essas características vão se formando. Deus dá muitas características inatas para a gente. Mas com o passar do tempo, a gente vai adquirindo outras características que, unificadas, dão nome a esse documento, que é identidade. Deus escolheu uma identidade para a nossa vida. Deus escolheu características que não podemos mudar para nós. Mas quando a gente olha para a missão que uma mãe tem na nossa vida, ela tem como responsabilidade da sequência desse projeto de identidade que o Senhor colocou para nós. São as mães que vão finalizar esse projeto de Deus aqui na terra, em seus filhos, trazendo identidade para eles. Essa identidade formada por essas características que eu disse que a gente não muda, a nossa cor, do nosso cabelo, dos nossos olhos, do nosso tamanho, nossas características físicas. Mas tem identidade, parte dessas características que formam essa identidade, que elas são mudáveis, moldáveis, e que a partir da sabedoria dessas mães, a partir do acesso a Deus, isso vai se dando aos filhos. Personalidade, caráter, comportamento. E como que a gente vai, como mulher, saber como que eu vou agir? Porque olha a responsabilidade que é ser mãe. Olha a responsabilidade que é dar sequência no projeto de Deus aqui na terra. Para que possamos criar filhos, independente da forma que eles cheguem até nós, de acordo com a vontade do Senhor, alinhado com o que Deus espera e sonha para nós e para eles. Que identidade é essa que Deus quer que nós tenhamos e que os nossos filhos tenham? E aí a gente precisa procurar, buscar nele como fazer isso. Porque Deus tem um propósito para nós. E esse propósito é único, que é sermos cada vez mais parecidas com Jesus. Desse amor incondicional. Vivendo como Deus sonhou para nós, para a honra e glória dele. É para viver um projeto dele. E isso tem que ser muito claro todos os Glória a dias. Deus. Mas como que eu vou viver esse projeto de Deus? Como que eu vou acessar essa informação? Porque o mundo está trazendo um monte de referências sobre o que é ser mãe. Tem umas falas que dizem: você nasce uma mãe, diga nasce um filho. A hora que chega lá, você vê. Deixa fluir, segue o fluxo, crê no processo. Deus vai te ensinar. Tem outro lado do mundo que diz: tem fórmula, tem regra, tem curso, tem livro, tem. E aí tem um monte de coisa. E os palpiteiros de plantão? Assim, né? Você faz assim, você faz desse jeito, assim é melhor. E quando nasce uma criança, nasce junto com essa criança uma culpa. Parece que a mãe não está certa. Tudo que a mãe faz
está errado. Tudo que a mãe tenta fazer, mas fulano fez desse jeito, você devia fazer assim. Então a gente precisa dessa trajetória, nesse mês de maio, mas todos os dias, buscar na fonte o como devemos agir e nos comportar. Porque a maternidade não é só quando a criança é pequenininha. Vocês têm filhos aqui adultos, já são vós, já são até bisavós algumas. E vocês vão continuar gerando esses filhos. E também temos a oportunidade de compartilhar experiências. Eu ainda não sou mãe, mas essa palavra ministrou no meu coração porque eu estou tendo o privilégio de conhecer o Senhor antes de maternar. E isso para mim foi um grande ensinamento enquanto eu estava escrevendo essa palavra com o Espírito Santo e pensando, olha que bênção que eu tenho. Porque isso, conhecer o Senhor, não anula os nossos erros, não anula as nossas falhas, a nossa humanidade, mas ameniza, encurta às vezes alguns caminhos, te ensina a blindar a mente pelas influências externas para que nós estejamos mais enraizadas e firmadas no Senhor, pois Ele é a nossa rocha e a mão que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. E aí a gente olha para essa palavra e já tem um breve ensinamento que nós podemos. E lá em Isaías 58, que foi uma passagem que o Espírito Santo ministrou no meu coração em relação a essa palavra, que no começo eu falei, gente, o que tem a ver Efésios 3, 14 e 15 com Isaías 58, começando lá no versículo 6. E uma coisa que eu estou aprendendo muito, eu sou recém-convertida, já tem 2 anos, eu estou tão recente, assim mais. Mas na jornada com Deus, 2 anos não é nada. Eu estou aprendendo a admirar cada vez mais a Bíblia, porque ela se conecta, ela se completa, ela se preenche de uma forma extraordinária. E eu estou ficando cada vez mais encantada com isso. Porque você pensa que não tem nada a ver, mas olha que o Espírito Santo ministra no seu coração, você vai acreditar tudo a ver. Faz muito sentido. E nessa passagem de Isaías 58, que diz o jejum que agrada a Deus. A partir do versículo 6, ele diz o seguinte: será que não é este jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o pão com os famintos, recolham em casa os pobres e desabrigados, vistam os que encontrarem luz e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demorar. A justiça irá diante de vocês e a glória de Deus será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o coração aos famintos e se socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês encontram será como a luz do meio-dia até aqui. Quando eu li essa passagem, que eu perguntei, Deus, mas o que isso tem a ver com Efésios? Mas o que isso tem mais a ver ainda com o lema desse mês, que é Mães Joelhos de Fé? Se fica na descrição da vida de uma mãe, eu não sei o que é não. Porque olha só, é uma mãe que fica de jejum pelo filho, que ela quebra as correntes da injustiça, uma mãe que faz questão de desatar as ataduras da servidão, deixar livre os oprimidos, que ela que também fala sobre repartir pão, que mãe não ficou sem comer, faminta para dar comida para o filho, independente do contexto, porque não é sobre ter muita comida na mesa, não, porque o filho quer ter a comida dela, ele quer comer no prato dela, que eu vejo os meus sobrinhos, eles são assim, também, mano, a comida está farta, a mesa está cheia, mas ele quer comer o prato da mãe. E aí continua dizendo que
recolham em casa os pobres e desabrigados. Os nossos filhos, os filhos, quando são pequenos, eles são totalmente indefesos. Eles são esses pobres desabrigados que não têm condição ainda de sustentar. E toda a descrição fala de uma mãe, desse amor emocional. E depois ele fala sobre a recompensa. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Ele dá aqui nessa passagem um caminho, um direcionamento, uma orientação para que nós possamos buscar o Senhor. E aí eu anotei aqui o que essa palavra trouxe para nós, porque o verdadeiro jejum, a nossa verdadeira busca, ela deve ser para a nossa santificação. A mortificação da nossa carne, o crescimento do Espírito em nós. E na maternidade, isso é mais forte, mais evidente ainda. Afinal de contas, nós estamos talvez cumprindo a missão mais importante de um homem aqui na Terra. Que é dar vida a outra vida. E conduzir essa vida para os caminhos do Senhor. Retidão em caráter, criando eles para Deus. E aí, lá em Efésios, já começa nos dando 2 ensinamentos nessa primeira passagem, que ele já começa pondo de joelhos. Para uma mãe ser assertiva na maternidade, para ela conseguir conduzir os seus filhos, executar a missão de Deus que Ele colocou no coração de uma mulher aqui, primeiro passo, pôr-se de joelhos. O segundo, que ainda está em Efésios, que ele fala reconhecendo que é Ele que dá o nome. A gente tem que reconhecer que Ele é o que dá nome a todas as coisas. Ele é o líder, Ele é superior, Ele é soberano, Ele é único, Ele é perfeito, Ele nunca erra. Esse reconhecimento é necessário para que a gente consiga executar o que Ele espera de nós. E Isaías, ele traz aqui várias orientações. Primeiro, jejuar, que é esse primeiro movimento consciente que a gente faz de diminuir a nossa carne, os nossos desejos, os nossos ímpetos, para deixar o Espírito falar por nós, nos conduzir. Depois, servir. É uma das atitudes que a mãe mais faz. Mas a gente tem que começar a trazer consciência. E você vai vendo que uma ação conectada à outra vai te trazendo mais clareza. Depois, sendo justa. Quando é mãe de 2 ou 3 ou mais, isso aqui tem que ser algo que você tem que buscar todos os dias. Repartindo. Recolhendo e acolhendo. Às vezes você tem que ir lá recolher mesmo. Tirar daquele lugar. E às vezes só acolher. Depois ele traz aqui também alimentando e nutrindo. Nessa palavra, alimentando, a gente já traz uma conotação para a comida, que é real. A gente realmente dá comida, nutre e alimenta os nossos filhos. Mas eu quero destacar mais outras 2 formas de nutrir e alimentar. Afeto, nutrir essas pessoas, essas crianças, esses filhos de afeto. Porque nós estamos aqui para viver o amor de Cristo e expressar Ele e sermos reflexo e imagem do Criador e através do amor. E os 2 primeiros mandamentos é ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. É o amor. Temos que nutrir os nossos filhos, que sejam biológicos, acolhidos, adotivos, de amor. E o outro ponto é com palavras. A palavra constrói ou a palavra destrói? Quantos filhos que hoje são homens, são mulheres, adultos, já são pais, já são avós, as pessoas que encontramos por aí, que não têm uma identidade, que foram destruídas por palavras. Palavras negativas, pejorativas, ofensivas, agressivas.
falta palavras de acolhimento, de ensino, de exortação, de correção, mas de amor, elogios. A gente alimenta também através de palavras. E precisamos vigiar as nossas palavras. E é quando fala que o verbo se fez carne, o verbo é a palavra. E a palavra se fez pessoa, e essa pessoa vem nos ensinar através de palavras. Muito Jesus ensinou através das suas parábolas, dos seus ensinamentos verbais. Claro que ele nos ensinou através do exemplo, sem dúvida nenhuma. Mas isso aqui, é um papel cheio de palavras. Precisamos olhar para as nossas palavras, vigiar as nossas palavras, porque elas também nutrem, elas também alimentam almas dos nossos filhos. E aqui fala sobre vestindo, abrigando, cobrindo fisicamente com roupas, mas com oração, com intercessão. Porque uma mãe, ela tem autoridade para formar a identidade dos seus filhos. Só que essa autoridade, ela vem a partir do momento que ela busca o Senhor e com Ele ela exerce essa missão. Não é de forma independente. Não é na força do seu braço, não é de qualquer jeito, nem a qualquer custo. É junto com o Senhor. Buscando nessas etapas que falamos aqui, e que está em Efésios e Isaías 58, como? Porque quando a gente tem dúvida, o que a gente tem que buscar? O Senhor. Como? Jejuando, servindo, orando, dobrando nosso joelho, reconhecendo Ele como nosso Senhor, acolhendo, repartindo, nutrindo, alimentando. É assim que a gente vai conseguir mudar a realidade da nossa família, dos nossos filhos e de todos que estão ao nosso redor. É assim que vamos refletir a imagem de Cristo. E aqui fala que por ter nessa reflexão que eu tive o Espírito Santo, que as mães, elas têm que ter os olhos mais fixos no Senhor do que nos filhos. Pois é através dele saberemos como agimos aqui com eles. Olhos fixos no Senhor. Ele que vai trazer todas as informações, todas as revelações que precisamos para conduzir os filhos aqui na Terra. E todas essas atitudes, e toda essa busca, e todas essas ações, ela vai gerar em nós, nessa mãe, está aqui no texto também, cura, libertação, santificação, justiça, paz, luz, força, fartura, abundância, recompensa, justiça de Deus, o favor dele, a manifestação da sua glória. A gente tem uma dificuldade de olhar para Deus com todo esse favor e amor. A gente olha muito para a luta, muito para a dificuldade, muito para o esforço. Mas tudo isso tem recompensa. Glória a Deus. Tem a paz que supera todo entendimento. Tem a justiça. E ele fala aqui que quando você fizer todas essas coisas, se você me pedir socorro, eu me darei. Você precisar de ajuda, ele estará do seu lado. Só que a gente tem que fazer da forma correta. A gente tem que buscar a orientação no lugar certo. A gente tem que acessar essa fonte de forma direta. A gente não precisa de ferramentas, de instrumentos, de imagens, de recursos, orações pagãs repetitivas, nada. É só ir direto. Que Ele vai te preencher tudo o que você precisa para ser uma boa mãe, para continuar sendo essa boa mãe, para ajudar outras mulheres a serem boas mães. Porque a hora que a gente dobrar o nosso joelho, para os nossos filhos ficarem de pé, a gente tem que saber
com clareza o que nós estamos fazendo e buscando no Senhor. E para a gente encerrar, a gente tem que olhar para a seguinte ideia e entender que as mães de joelhos, elas têm como objetivo deixar os filhos de pé para que eles glorifiquem o nome do Senhor todo o tempo. Quando olhar para os nossos filhos, os outros olharem e falar: essa mãe ficou de joelho porque eu vejo o Cristo nele. Que eu vejo a imagem do Senhor nesse homem, nessa mulher. Glória a Deus. Ele foi criado por uma mulher de oração, temente a Deus, que buscou verdadeiramente o Cristo. Nós possamos sair daqui confiantes, que Deus é capaz de nos instruir em todos os momentos. E agora nós estamos capacitadas e ferramentadas para buscarmos nosso Deus cada vez mais, com segurança, certeza que Ele nos atenderá. Obrigada pela oportunidade. Amém? Amém. Boa. Foi essa palavra. Jesus falou, né, irmã?